Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de aula da EBD Inovadora. E hoje estaremos estudando a lição de número 3. Só lembrando aos irmãos que nós estamos estudando as lições bíblicas, a lição da CPAD, primeiro trimestre de 2023. O tema, Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos falando aí de avivamento, avivamento necessário para os nossos dias, avivamento necessário para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa igreja, avivamento para o mundo. Um mundo sem Deus, um mundo que precisa aí de paz, precisa receber a mensagem de Deus, a salvação. Então, o tema desse trimestre é avivamento. A nossa lição de hoje, meus irmãos, é a lição de número 3. Mas antes de nós começarmos, eu queria pedir a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal da EBD Inovadora. E assim você estará nos ajudando para alcançarmos um número maior de irmãos, coordenadores, pastores, professores, alunos e todos aqueles que amam a palavra de Deus, que amam aprender a palavra de Deus na escola bíblica dominical, a maior e melhor escola do mundo. Então vamos lá, meus irmãos, a lição de hoje, a lição de número 3, o tema da nossa lição, o avivamento no Novo Testamento. Texto áureo, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo de número 10. Verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual, que perpassa a história. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica, que é a base para essa lição de hoje, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 4, versículos 7 ao versículo de número 15. Você vai estar fazendo essa leitura aí, quando você estiver elaborando a sua aula, o seu plano de aula, você então vai estar lendo, você pode até estar lendo na classe, junto com os alunos, e aí você vai ter uma base melhor, uma base de conhecimento para expor essa lição. Meus amados irmãos, como nós vimos, hoje nós vamos estar estudando nessa lição o avivamento no Novo Testamento. Então nós vamos fazer aqui um apanhado geral, uma visão geral, um panorama a respeito desse avivamento no Novo Testamento. Só lembrando que nós estamos aí vendo as raízes, do avivamento, que é o retorno ao arrependimento, o retorno ao poder de Deus. Então, nós estamos falando no avivamento no sentido dessa transformação, dessa mudança, de uma intervenção divina, seja no cenário histórico, no cenário espiritual, pessoal, familiar, ministerial. Então, uma ação divina diretamente numa situação, trazendo uma mudança, trazendo uma transformação. Nós já vimos que numa crise espiritual, numa crise política, é uma oportunidade para uma mudança e logo um avivamento. Então nós já vimos esse panorama, esse avivamento no Antigo Testamento, e nós podemos observar que Deus trouxe uma mudança, uma transformação, o povo voltando ao arrependimento. E aí Deus levantando os profetas, e nós chegamos então aí ao profeta Malaquias, e nesse período o povo ele se afasta de Deus. Então o profeta Malaquias vai trazer a palavra de Deus para o povo, para que o povo se volte para Deus. Mas nós não vamos ver o povo se voltando para Deus. Na realidade, o povo ele começa a se afastar cada vez mais de Deus, ele começa a roubar a si mesmo, ele passa a roubar o próprio Deus, ele passa a adorar outros deuses, deuses falsos, e se instaura então aí uma crise espiritual. E o profeta Malaquias, então, usado por Deus,
ele transmite uma mensagem que Deus iria levantar o mensageiro que iria preparar o caminho do Senhor. E é assim que finda o Antigo Testamento. Então, diante daquela crise espiritual, diante daquela situação, e o povo rejeita a Deus, o povo não busca a Deus, não se arrepende dos seus pecados, não abandona a idolatria, e o que acontece? Um período tenebroso, um período de uma grande crise espiritual, aonde nós teremos aí um intervalo de aproximadamente 400 anos. Deus silencia, Deus não fala mais. Você não vê entre o profeta Malaquias do Antigo Testamento, finalizando ali o Antigo Testamento, né, o último profeta do Antigo Testamento, até a chegada de João Batista, né, que é o último profeta, então, da Antiga Aliança. Então, nesse período, há um silêncio, Deus não fala, Deus não usa mais, ninguém aqui não tem visão, não tem profecia, diante da omissão do povo, de se voltar para Deus, então há esse abismo, né, dessa crise espiritual. E esse abismo, essa crise espiritual, é quebrado justamente com a vinda do profeta João Batista, que foi aquele que o profeta Abacuque profetizou, né, falando que ele seria a voz que clama no deserto, que viria na frente preparar o caminho do Senhor. E aí nós entramos no primeiro ponto, que é o avivamento no Evangelho de João, né, o avivamento em João. O Evangelho de João, então, ele foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Né? A sua abordagem é diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, há essa diferença, né? E nós podemos observar aqui, nesse evangelho, o centro desse evangelho, a gente vê, então, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, meus irmãos, nesse encontro nós vemos, né, Jesus se encontrando com aquela mulher que vai buscar água no poço, né, os discípulos, então, preocupados com a comida, né, e Jesus aproveita este momento para ter essa conversa com essa mulher, e ele vai revelar, então, aqui uma água, mas uma água diferente, né, da que os homens conhecem, porque Jesus ele vai falar que essa água, quem beber dessa água, não vai mais ter sede. E Jesus ele está falando, né, ele está revelando aqui acerca da remissão dos pecadores, da salvação dos pecadores. E é justamente nesse prisma, né, nesse ponto de vista que nós temos que enxergar aqui o avivamento que está acontecendo. É a revelação de Jesus dessa água que ele está falando de si mesmo, que ele vai proporcionar essa água para o ser humano, que esse encontro que ele tem com a mulher, essa transformação efetuada na vida dessa mulher, é justamente essa água redentora, né, que Jesus oferece de graça, que vai trazer uma transformação para a vida, não somente dessa mulher, mas para a vida de todo homem, de todo ser humano que se achegar diante de Deus. Então, esse versículo é o resumo da missão redentora de Jesus: fornecer água, preencher o vazio da alma do ser humano com a salvação, sanar as necessidades, tanto espirituais quanto emocionais do ser humano. E somente Jesus pode fazer isso. Então, esse encontro entre o Salvador e essa mulher, a mulher samaritana, mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Então, olha só, o homem está sedento, com sede espiritual, sem Deus, sem paz, sem salvação. E o Evangelho de João, então, revela Jesus trazendo a água que vai sanar, saciar a sede espiritual do ser humano, trazendo, então, o perdão dos pecados, uma mudança espiritual na vida do ser humano. E é isso que acontece quando nos encontramos com Jesus. Nós bebemos dessa água e essa água causa essa transformação espiritual na nossa vida. E olha, meus irmãos,
Esse é o maior avivamento para o ser humano, revelado aqui no Evangelho de João. Meus irmãos, aí então nós vamos para o segundo subponto da nossa lição. Nós estamos vendo aí o avivamento nos evangelhos, e aí a gente vai agora passar para o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo, e é considerado o Evangelho do Reino, ou o Evangelho do Rei. E aí é interessante e importante nós observarmos essa expressão, reino dos céus, reino de Deus, que aparece mais de 30 vezes nesse contexto. O propósito primeiro de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez, nós vamos observar no livro de Mateus, Jesus trazendo esse avivamento. Jesus, ele é o cumprimento de tudo aquilo que os profetas falaram acerca do Messias, acerca do libertador, acerca do reino de Deus. Então, Jesus, na pessoa dele, se cumpre tudo aquilo que se achava nos salmos, nos profetas, na lei. E o evangelista Mateus, ele traz justamente essa revelação, ele traz essa palavra, ele traz essa revelação do reino de Deus, do reino dos céus, que é justamente a vinda de Jesus ao mundo, a profecia sobre o Messias. Então, o avivamento aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, é justamente essa revelação do Messias, que Mateus ele vai aqui trazer essa revelação, que Jesus, o Messias, vai ser revelado como Redentor, como Salvador para os judeus. E não somente uma revelação para os judeus, mas para todo mundo. Começando pelos judeus, que Jesus é esse Messias prometido, e depois para alcançar o mundo com essa mensagem transformadora. E por que é este avivamento? Porque vai trazer essa revelação e vai transformar os judeus, alcançar os judeus e também alcançar o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. E assim, meus irmãos, Mateus revela então o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. É a maior oportunidade para o ser humano. É a maior oportunidade de salvação para o homem perdido. Tanto para os judeus, quanto para os gentios. Tanto para aquela época, quanto para nós hoje. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, revela então esse avivamento para o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, agora nós vamos para o terceiro subponto, que é o avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo, em 3 aspectos. Primeiro, Marcos mostra Jesus como servo vencedor, sobre as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e até sobre a morte. Então, nós vemos, no livro de Marcos, Marcos apresentando Jesus como esse servo que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Jesus, então, ele aparece, demonstrando este poder. Esse poder sobre os demônios. Ele repreende, ele expulsa os demônios, ele cura os enfermos, ele demonstra esse poder sobre as enfermidades. Marcos revela Jesus, mostra Jesus, então, tendo esse controle, esse poder sobre os fenômenos naturais, sobre a natureza. Ele manda o mar se acalmar, ele controla as tempestades. Marcos também apresenta a Jesus como esse servo que tem a autoridade, o poder até sobre a morte. Ele cura, ele ressuscita os mortos. Então nós vemos aí, nesse primeiro aspecto do servo, ele tendo esse poder sobre a natureza, os demônios, as enfermidades, inclusive o poder sobre a morte.
O segundo aspecto que o evangelista Marcos apresenta é Jesus como servo sofredor. E nesse aspecto nós vamos ver Jesus então sendo maltratado pelos líderes judaicos, perseguido pelos sacerdotes. Nós vamos ver Jesus traído por Judas, um dos seus discípulos, humilhado pelos soldados romanos. Então nós vamos ver Marcos apresentando o servo agora como um sofredor. Ele vai ser abandonado por todos, ele vai ser perseguido pelos líderes religiosos, ele vai ser maltratado e vai ser morto, ele vai ser conduzido à morte. Tudo isso, irmão, nós precisamos entender que é Deus trazendo um avivamento na história do ser humano. Porque nós já vimos, nas primeiras lições, que o avivamento é o retorno à palavra de Deus. É quando nós saímos da idolatria e voltamos a adorar a Deus. É quando nós saímos do nosso estado de cegueira espiritual e passamos a enxergar, esse contexto espiritual. E é isso que está acontecendo aqui. Jesus, ele está abrindo os olhos espirituais das pessoas, mesmo no meio da perseguição, mesmo quando ele se apresenta como um servo que tem autoridade, que tem um domínio para demonstrar esse avivamento, para trazer uma mudança na vida das pessoas, quanto quando ele está sendo perseguido, quando ele está sendo maltratado, quando seus opositores se apresentam. A forma que Jesus se apresenta, a forma que ele ensina, é justamente esse avivamento. Porque geralmente nós compreendemos o avivamento quando nós estamos vendo ali alguém falando línguas estranhas, alguém sendo batizado, a exemplo de Atos dos Apóstolos. Mas nós queremos abrir o entendimento aqui para os irmãos para algo mais profundo, que é justamente esse avivamento nos evangelhos, esse avivamento aqui no livro de Marcos. Jesus, ele está falando e, apesar dos seus inimigos estarem tramando, perseguindo, mas pessoas à sua volta estão tendo seus olhos espirituais abertos, estão tendo seu coração iluminado pela mensagem do Evangelho, pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo curadas, e o melhor, o Evangelho está libertando, e Jesus está cumprindo aquilo que os profetas falaram, ele vem para libertar o seu povo dos seus pecados. É isso que está acontecendo aqui. Então, ele é maltratado, perseguido, humilhado. Seus opositores não dão tempo, não dão chance para ele, mas ele continua cumprindo a sua missão. Como um servo sofredor, ele está caminhando para cumprir definitivamente a sua missão, que é de morrer na cruz do Calvário, que para mim é o maior avivamento, porque abre um leque, abre a oportunidade para todos os pecadores terem um encontro real com o Salvador, com o Senhor, e terem as suas vidas mudadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Em terceiro lugar, nós vemos então Marcos apresentando Jesus como servo triunfante. A mensagem do anjo às mulheres que foram ao seu túmulo afirma: já ressuscitou, não está aqui. Assim, o nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Então, olha só a dinâmica, e nessa perspectiva, esse real avivamento aqui é, para mim, o maior avivamento para o ser humano, para a humanidade. Porque o servo demonstra autoridade, mesmo assim, ele é um servo sofredor, que vai ser perseguido, que vai morrer, mas ele é também um servo triunfante, porque ele vai morrer, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar, como falou o anjo às mulheres, como as mulheres testemunharam, como Jesus aparece agora para as mulheres, para os discípulos. Em certa ocasião ele aparece para mais de 500 pessoas. Ao subir para o céu, após ressuscitar, ele vai subindo diante de todos. Então ele deixa registrado, narrado, com provas cabais da sua ressurreição.
E aí, este avivamento, olhando nessa perspectiva, este avivamento proporciona perdão para o ser humano, vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o maligno. Então, nos dando aí a vitória completa, proporcionando ao ser humano. Aí, meus irmãos, nós vamos então para o quarto subponto dessa lição, que é o avivamento em Lucas. Então, nós já vimos o avivamento no Evangelho segundo João, segundo Mateus, segundo Marcos, e agora nós vamos para o Evangelho segundo Lucas. Olha só, o Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem, pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chega para Israel e o mundo. Era o avivamento enviado dos céus. Então, meus irmãos, a mensagem de Lucas, o médico amado, é considerado aqui pelos estudiosos como nenhum outro evangelista retrata, porque ele vai trazer, ele vai falar sobre a humanidade de Jesus, o Salvador, que nasce de uma forma singular, de uma forma divina. Olha o nascimento de Jesus que Lucas narra, pastores, coral de anjos cantando, anunciando o nascimento de Jesus, a chegada de Jesus. E nós observamos nesse aspecto o avivamento, porque o nascimento de Jesus, o Jesus homem, o Jesus Deus que vem ao mundo, ele vai trazer, ele traz para o ser humano um novo tempo, que chega não somente para Israel, mas para o mundo, trazendo um avivamento dos céus. Jesus, neste caso, neste ponto, ele é o próprio avivamento, ele é a própria palavra, o próprio avivamento que vai trazer aqui a mensagem de transformação, que vai trazer a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino, que vai proporcionar essa oportunidade ao ser humano. Uma nova história, um novo tempo para a humanidade. O povo que estava em trevas, ele vai ver agora uma grande luz. E essa luz é o Senhor Jesus, que Lucas narra que com seu nascimento glorioso, ao vir ao mundo, ele traz essa mensagem de transformação para Israel e para o mundo. Então, meus irmãos, nós precisamos analisar e ver nesse prisma, nessa ótica, o avivamento no Novo Testamento. Nesse primeiro ponto, nós vamos estar aqui vendo este avivamento nos Evangelhos. Então, permaneça conosco, muito obrigado por nos assistir até aqui, mas permaneça agora com o diácono Abraão, ele vai estar dando continuidade aí na nossa lição, e com certeza Deus vai falar na sua vida, falar no seu coração, trazendo mais conhecimento para nós estarmos compartilhando com nossos alunos. Permaneça conosco até o final desse vídeo. Deus nos abençoe. Pai do Senhor a todos. Continuando o nosso segundo tópico da lição, que vem apresentando agora o avivamento nos Atos dos Apóstolos. É interessante a gente observar que o avivamento nos Atos dos Apóstolos, ele começa a definir aquilo que hoje chamamos de igreja. Ou melhor, ele chega em um momento que está sendo construído ou começando a ser construído aquilo que nós hoje conhecemos como igreja. Era chamado de igreja primitiva, e nesse momento da igreja primitiva, algumas práticas puderam ser observadas, alguns comportamentos puderam ser observados e que hoje são tidos como referência de avivamento. E o que era observado? Basicamente o comportamento dessas pessoas, como eles viviam, como eles se portavam, como eles tratavam, como eles reagiam às situações, como eles enxergavam a volta de Cristo.
como eles direcionavam o trabalho de expansão do reino, esse mesmo reino que é falado no Evangelho de Mateus. Então, o avivamento na igreja primitiva, ele tem um versículo que ele é importante nessa compreensão, para essa compreensão. Em Atos, capítulo 1 e o versículo 5, a gente tem a seguinte escritura: vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Por quê? Porque Cristo disse que eles deveriam anunciar o Evangelho. Eles já queriam ir anunciar o Evangelho, mas Jesus disse: calma, não vão ainda. Vocês vão esperar num lugar específico e vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês serão revestidos de poder, vocês serão, vamos dizer assim, revestidos para desenvolver esse trabalho com mais autoridade, e serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias, não vai demorar muito. E o que acontece? Nesse momento de avivamento nos Atos dos Apóstolos, lá do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. O que acontece? Logo em seguida, depois desse fato, da descida do Espírito Santo, que vamos ver um pouco mais adiante, Pedro, ele é um dos que recebe, está no momento ali e recebe esse batismo, passa por essa experiência do batismo com o Espírito Santo, e ele começa com uma pregação. E Pedro prega ao povo com autoridade, ele tinha sido revestido de poder, revestido do Espírito Santo, ele tinha sido, estava no meio dos que foram batizados, e nessa primeira pregação, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo. A gente tem uma situação que a igreja até então, de acordo com os números citados em Atos, era uma igreja oficialmente de 120 pessoas, que eram os que estavam ali esperando o cumprimento da promessa de Cristo. Ela rendeu quase 3.000 pessoas a Cristo. Esse número aumentou de forma, vamos dizer assim, estupenda, assustadora, grandiosa, de 120 para 3.000. E a partir daí, os números aumentaram de forma também grandiosa. Em outro momento, chegava perto de 5.000, só homens, que era uma forma comum de contar as pessoas. Entre os hebreus, essa prática era comum. Então, dá para entender que, se só homens era 5.000, então, entre homens e mulheres, esse número era muito maior, era bem maior. Essa ação do Espírito Santo, revestindo, capacitando, vamos dizer assim, trazendo autoridade, é uma marca do avivamento no tempo dos apóstolos. Mas não é só isso. Como disse antes, o seu modo de viver, a sua prática de vida, porque avivamento é interessante a gente perceber que não é só, já falamos disso aqui, não é só aquela ação no culto, aquele movimentar, aquilo que chamamos de ação do Espírito Santo, ou a ação de Deus, ou o mover do Espírito, como se costuma dizer, não é só isso. Na verdade, é muito mais que isso. Esse mover, essa ação, esse avivamento precisa ser trabalhado, precisa ser vivenciado por um tempo maior, com mais frequência, precisa fazer parte, digamos assim, do dia a dia, do cotidiano das pessoas. Quando os avivamentos aconteceram na história, grandes avivamentos, como na África do Sul, na década de 60, na Inglaterra, grandes momentos de avivamento com grandes nomes do século XIX, em outros lugares, na Escócia, Estados Unidos, até mesmo na China. Então, esses avivamentos, quando aconteceram, vieram trazendo uma quantidade enorme de conversão, de pessoas que mudaram de vida, que decidiram uma vida cristã, pessoas que, como costumamos dizer, não eram crentes, né? E agora eles resolvem ser crentes, resolvem seguir a Cristo. Então, o avivamento ele vem trazendo isso, mudança. Isso marcou o princípio da igreja, o início da igreja. A pregação de Pedro era uma coisa extraordinária, porque não era simplesmente uma pregação criada, montada, ou que falasse de promessas de riqueza ou outras coisas parecidas, que é muito comum hoje.
ou libertação disso ou daquilo. Não, era uma mensagem que, quando você lê, eu convido você a ler essa pregação de Pedro lá no livro de Atos. Logo no começo de Atos, você vai observar que era uma pregação que pregava o quê? Quem? Pregava Cristo, pregava salvação, pregava arrependimento de pecados. Era uma pregação cristocêntrica, não tinha para onde fugir. Ele pregava Cristo, simplesmente Cristo. A gente pode observar que nesse período da igreja, era gente nova da igreja todo dia. O povo estava pregando para todo mundo. Não era só Pedro que pregava. Quem incentivava, quem levava o evangelho não era só Pedro. Era todo mundo fazendo isso, levando o evangelho. Então tinha gente nova da igreja todo dia. Não passava 30 dias para ter uma conversão, como chamamos de conversão. Não passava 6 meses para ter alguém aceitando Jesus. E um caso interessante, uma situação interessante, é que lá em Jerusalém, quando Pedro fez essa pregação, ali tinha gente de todos os lugares. Tinha judeu que era dali mesmo, vamos chamar de um judeu, vamos chamar de puro sangue, ele era dali mesmo, ele era judeu mesmo, que morava ali, filho de judeus, e tinha judeus que não eram dali, eram judeus helenistas, que eram judeus que vinham da Grécia, de outros lugares, tinham outras influências, de certo modo eram vistos de maneira assim como que atravessada, um pouco de lado, porque eles não eram tão judeus quanto os judeus de Jerusalém. Mas eles estavam ali, porque era um momento importante, era uma festa importante para o povo judeu, para os seguidores do judaísmo, para o povo judeu também, de forma geral. Então ali tinha todo esse tipo de gente, essas variações. E o evangelho chega para esse pessoal todo. O evangelho não chega só para os judeus de Jerusalém. Ele chega em um momento, e estrategicamente por Deus, ele chega num momento de festa, que todo mundo que é judeu ou que tem uma ligação com o povo judeu, que seguia o judaísmo, ele tinha um compromisso de estar em Jerusalém naquela época. E ali chega o evangelho. Chega para o hebreu, o judeu hebreu, chega para o judeu helenista. O evangelho acabava unindo todo mundo. O evangelho unia todos os povos. E é isso que o evangelho faz. E é isso que é uma marca do avivamento. A união de todas as pessoas. A união do branco com o preto, a união do oriental com o ocidental, a união de todas as pessoas. A união embaixo de quê? Embaixo do guarda-chuva, vamos dizer assim, embaixo do evangelho. Todo mundo vivendo de acordo com o evangelho. Quando eu digo união, não quer dizer que cada um vai vivendo do seu jeito, fazendo uma das suas práticas anteriores, não. Vivendo todo mundo de acordo com o evangelho para todo mundo, que alcança todo mundo e que transforma todo mundo. Não é alcançar e continuar do mesmo jeito, mas um evangelho que alcança e transforma todo mundo. A gente vai observar no nosso segundo subtópico, a descida do Espírito Santo. Quando isso acontece, no chamado dia de Pentecoste, a gente tem uma mexida naquele povo. Até então eles tinham uma prática, uma vivência, tinham a experiência de estar andando com Cristo, tinham a experiência de viver aquilo tudo ali, de até, vamos dizer assim, fazer aquilo tudo, porque na verdade não eram eles que faziam, eles eram apenas os instrumentos da mão de Deus, e executar aquelas libertações, aquilo tudo que eles faziam, andando com Cristo. Mas é importante que a gente perceba um detalhe, que essa descida do Espírito Santo, ela traz para nós, ela nos faz pensar a história da igreja que a gente tem hoje, ela não começou agora. E já falamos disso também aqui em outro momento. Ela não começa no século XX, com a ideia, com a chegada do que chamamos de pentecostalismo. Ela não começa lá no ano de 1517 com a Reforma Protestante. Ela começa muito antes, quando chega esse momento aí, o Pentecoste chega para aquelas pessoas, eles são revestidos, batizados, recebem essa autoridade para levar o Evangelho, aí começa, como se fosse o início da expansão daquilo que chamamos de igreja.
institucionalmente de igreja, que foi a base para que pessoas pudessem expandir o evangelho, divulgar o evangelho pelo mundo. As pessoas não mais permaneciam na cidade. Eles tinham que espalhar, eles sentiam necessidade disso, porque o Espírito Santo os impulsionava a fazer alguma coisa, a falar com quem estava próximo, com quem estava mais distante, e querer ir para outros lugares. E por mais que alguns até não pensassem em ir para outros lugares, ou alguma coisa de certo modo os prendesse a não ir, mas depois veio um movimento também direcionado por Deus, uma permissão de perseguição, e isso fez com que o povo espalhasse e divulgasse o evangelho. Mas é importante a gente perceber que o Espírito Santo chega e ele envolve as pessoas com aquela autoridade, e a gente associa muito o batismo com o Espírito Santo com algumas coisas que são como que definidoras de salvação. Mas observe uma coisa, ter o Espírito Santo, e isso dá para perceber na igreja primitiva, lá no início, no avivamento, nos Atos dos Apóstolos. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. É importante a gente ter essa compreensão de ter o Espírito Santo, de estar na igreja, de estar frequentando as reuniões da igreja, o que chamamos de culto, nos domingos, dias da semana, e qualquer que seja o momento, e estarmos ali, junto do grupo. Mas será que realmente nós temos o Espírito Santo? Será que somos cheios do Espírito Santo? Uma pergunta que cada um precisa fazer para si mesmo. O professor da escola dominical necessita fazer essa pergunta para si mesmo. Eu sou cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Nós vamos falar disso mais adiante. Você já levou o seu aluno a pensar sobre isso? É um momento interessante para que nesse domingo ou nesse dia que for ser ministrada a lição, você instigue o seu aluno a pensar sobre essa questão de ter o Espírito Santo, de compreender isso e se perguntar: eu sou cheio do Espírito Santo ou eu penso que sou cheio do Espírito Santo? O que é que vai caracterizar uma vida cheia do Espírito Santo? É importante a gente, na igreja, compreender isso. Isso pode definir a nossa vida e nos levar a pensar: o que eu tenho que fazer para ser cheio do Espírito Santo, se eu não sou ainda, se é que eu não sou? Ou se sou, isso confere o meu comportamento, o meu modo de viver, confere com alguém que é cheio do Espírito Santo? Para a minha vida, eu começo por mim. Ser cheio do Espírito Santo deve ser o natural, deve ser o normal, deve ser o comum, deve ser o que eu busco, que eu devo buscar todo dia. Aquelas pessoas que estavam naquela situação ali, da experiência do Pentecostes, eles viviam com tudo em comum. Eles comiam uns na casa dos outros, repartiam o que eles tinham com os que não tinham, eles ajudavam, eles não procuravam viver em contenda, eles tinham um comportamento que é sempre citado. A igreja primitiva vivia assim, a igreja primitiva fazia isso, a igreja primitiva fazia aquilo. Nós temos que voltar ao padrão da igreja primitiva. Então, tudo isso era vivenciado por ele. Era uma prática de vida. Por quê? Porque o avivamento faz isso. Ele transforma, ele muda o comportamento, ele muda as práticas, ele muda uma casa, ele muda uma igreja, ele muda uma cidade, um bairro, um país, um continente, ele muda o mundo. Nos lugares que passaram por avivamentos, eu digo até grandes avivamentos, cidades foram transformadas, cidades foram mudadas pela ação do Espírito Santo, pela ação de um avivamento que Deus manda, que Deus derrama, que é o resultado da profecia de Joel, lá no capítulo 2. Nós vamos agora para o nosso próximo tópico, que é o terceiro tópico, o tópico final, e vai falar sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. A gente tem aqui o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Quando se fala de epístolas, as epístolas paulinas principalmente, a gente pensa logo em Paulo, obviamente. E a gente pensa em Paulo como uma grande referência em termos de doutrina bíblica. Não é só ele, mas ele é considerado a grande referência de doutrina, de ensinamento.
E realmente é uma grande referência de ensino, de doutrina. E ele traz algumas informações interessantes, e são informações que acontecem depois que nós conhecemos a Cristo. Comportamento de quem, de certo modo, digamos assim, é avivado, procura viver uma vida de avivamento, ou condições para que se tenha uma vida de avivamento, de busca incessante, constante dessa experiência com Deus, de estar sempre próximo, junto de Deus, vivendo uma vida com Deus, uma vida avivada. Então, esse avivamento traz sabedoria e traz disponibilidade para Deus. Quando temos uma vida avivada, a gente vai observar isso nas epístolas paulinas, quando temos uma vida avivada, nós temos uma vida de disponibilidade para Deus, uma vida à disposição de Deus. Romanos capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, Paulo vem falando sobre a justificação pela fé. Isso está diretamente associado a uma vida de avivamento. A quem quer ter uma vida avivada, há condições para uma vida avivada. Tem que passar pelo processo de justificação. Tem que conhecer Cristo, tem que chegar em Cristo, tem que ser justificado por Deus. A palavra de Deus diz que justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, Romanos capítulo 5, ele traz isso, ele dá esse início, essa partida para a compreensão de que o avivamento, ele proporciona isso. Ele dá essa condição de ter uma vida transformada, e ele vem confirmando isso. A gente tem também, lá em Coríntios, falando da salvação. A salvação está diretamente ligada ao avivamento. Não dá para ter uma vida de avivamento se eu não tenho esse acesso à salvação. Eu não diria não ter o acesso, mas eu não estou vivendo essa experiência de salvação. Então não dá para ter primeiro um para depois o outro. É um procedimento, é um processo. Normalmente é assim que funciona. Normalmente é assim que funciona. Então, lá em 1 e 2 Coríntios, Paulo trata dessa situação, fala da transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus Cristo, lá em Tessalonicenses. Quem procura ter vida avivada, experiência de avivamento, ele entende com clareza, ele tem essa percepção, essa esperança, mantém viva a esperança da transformação, dessa mudança do novo corpo. Ele pensa no céu, ele está voltado para o céu, ele está pensando no céu, porque o avivamento proporciona isso, essa mudança de pensamento das coisas daqui para as coisas de lá, do homem natural para o homem espiritual. Se eu tenho uma vida de avivamento, eu não tenho condição de viver uma vida natural. Não dá para conciliar as duas coisas. Eu tenho, e é consequência, é resultado. Avivamento proporciona a mim, é resultado de vida voltada para o lado espiritual. E também proporciona essa manutenção da vida espiritual, do esforço de viver com Cristo. Então são referências nas epístolas paulinas, também em Filipenses, o advento da alegria dos salvos. O motivo dos salvos estarem alegres é o quê? É vivência de avivamento. Não estou em crise, eu não estou em crise, eu estou com uma vida de avivamento. Uma vida de avivamento me faz perceber que nem tudo que parece machucar realmente machuca, depende de como eu vejo. Lá em Romanos, volto mais uma vez, capítulo 5, a gente vai perceber que Paulo vai poder observar Paulo dizendo que as situações da vida, as situações que eu vivo, as experiências que eu vivo, se eu já fui transformado, justificado, pois pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai me dar condição para que eu passe por situações que humanamente não são tão satisfatórias, não são tão interessantes, mas que a minha vida de avivamento vai levar eu a entender, vai me levar a entender que aquilo ali vai me fazer melhor, que a vida cristã me leva a viver fases que me fazem viver melhor, me fazem ter esperança, passar por dificuldade, por tribulação. A tribulação vai me levar a ter paciência, a paciência vai me levar a ter esperança, e essas coisas não se confundem. Isso vai acontecer de forma mais tranquila com alguém que procura ter uma vida avivada, que tem essa possibilidade, trabalha isso,
essa vida avivada que Paulo mostra nas epístolas paulinas, que é para todos nós, eu e você. Eu falei antes sobre a pergunta sobre o que vem a ser, o que significa ser cheio do Espírito Santo. E agora, nesse momento, a gente acaba de dizer, de mostrar o que é ser cheio do Espírito Santo, o que significa ser cheio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que desceu lá no dia de Pentecostes, que revestiu, que deu autoridade para as pessoas que estavam ali, e que também é como se até então ele era dado por porção, por partes, por porções mesmo. Agora não, ele é derramado, como disse Joel, ele é derramado, ele vem sobre aquelas pessoas, ele fica disponível, acessível a todos. A nossa última referência sobre as epístolas paulinas aqui da lição fala sobre Efésios 5:18, capítulo 5, versículo 18, que vai trazer uma frase interessante. Diz assim: mas enchei-vos do Espírito. Quando a gente vai ler a primeira parte, fala de embriaguez. Diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas, ao invés disso, enchei-vos do Espírito. Está falando de buscar, de procurar, de lutar, de perceber a dificuldade que está sendo vivida ou por nós, ou por várias pessoas, ou pelo grupo todo, e enxergar a crise e dizer, Deus, eu não quero continuar nessa crise, eu preciso, me ajuda, eu preciso mudar o meu comportamento, mudar a minha vida, esse modo de vida não dá para mim. Eu sou professor da escola dominical, eu sou aluno da escola dominical, eu sou coordenador da escola dominical, e não só por isso, mas por isso também. E, inicialmente, eu sou crente, eu sou servo teu, eu quero ter uma vida contigo, e eu estou percebendo uma crise, de alguma forma, espiritual, e eu não quero viver nessa crise, eu preciso de avivamento, e preciso que o Senhor me leve a viver isso. Mas quando nós pedimos, quando nós nos dispomos a viver essa experiência de avivamento, de ser cheio do Espírito, mas enchei-vos do Espírito, é como se estivéssemos dizendo, Espírito Santo, dirige a minha vida, domina a minha vida, toma a plenitude da minha vida. E aí a gente tem que fazer opções, a gente tem que largar algumas coisas, uma sequência de coisas, e aí é escolha. Eu preciso dizer não para muita coisa, e eu posso dizer não. Nosso segundo subtópico, nas epístolas gerais, ou as epístolas universais. Aqui já inclui tanto as epístolas paulinas, quanto as epístolas que foram escritas por outros apóstolos. Eles ainda mantêm a mesma linha, enchei-vos do Espírito, isso é a obrigação do crente, é a coisa que tem que estar sendo vivenciada por todos. A vida espiritual plena, e isso aqui é importante a gente observar, precisamos ter uma vida espiritual plena, e às vezes as pessoas até falam em línguas, e por isso alguns consideram uma vida espiritual plena, mas não basta simplesmente falar em línguas, tem que ter uma vida plena, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Tem que ser muito mais que isso. Tem que ter uma vida cheia. Enchei-vos do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, o falar em línguas virá resultado. Pode virar resultado. Ou, como queira entender, consequência. É resultado disso. Mas, fundamentalmente, falar em línguas não é o foco principal. O foco principal é ter uma vida cheia do Espírito. E o falar em línguas vem como resultado disso. Pode vir como resultado disso. Isso vai apontar, esse comportamento, esse modo de vida vai apontar para uma vida cristã avivada. Uma vida cristã que todos nós precisamos ter. E no nosso terceiro subtópico, que vai falar sobre o livro de Apocalipse e essa questão do avivamento. E a gente tem, nós quando consideramos esse conceito de avivamento, é possível a gente considerar também quando o Cristo vier, e aqui vai entrar uma situação que pode ter um pensamento um pouco diferente, mas o que importa é o que nos une, não o que nos divide, de acordo com as linhas teológicas que podem, que estão vigentes. Numa teologia mais milenista, esse milênio
vai aparecer como o último avivamento, um mover de Deus grande no mundo, uma ação de Deus grande no mundo, tá? Mas, como eu falei, se a sua linha de pensamento, se você não é da Assembleia de Deus, mas está ouvindo, e a sua linha teológica não é essa, não se atribule, fique tranquilo, porque, como eu falei antes, é mais importante o que nos une, que é a salvação em Cristo. Mas, para você que segue essa linha teológica que nós temos na Assembleia de Deus e acreditamos no milênio, nós entendemos que, e o autor da lição aqui, o escritor da lição, o comentarista fala que é interessante a gente perceber que é o último avivamento, um momento de, vamos chamar de restauração, de grande ação de Deus, de grande mover de Deus no meio da humanidade, junto com o povo, junto com a humanidade. Na nossa conclusão, a gente tem aqui pontos interessantes. Acompanhe comigo. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. O Novo Testamento, nele nós temos esse fato, o Pentecoste que é a descida do Espírito Santo. E o Novo Testamento em si, não é apenas o livro de Atos, mas os Evangelhos, o livro de Atos, as cartas paulinas, as cartas universais, as epístolas todas trazem, falam de salvação, falam de vida cristã, falam de nova vida, de transformação. E isso para toda a humanidade, para todos. O comentarista continua dizendo que, ao longo desse divino documento, que é o Novo Testamento, nós podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. Quando Cristo vem, ele vem trazendo boas novas, ele vem trazendo nova vida, ele vem anunciando o reino de Deus, mudança de comportamento, mudança no mundo. Os próprios discípulos de Jesus não conseguiam perceber isso. Eles queriam Jesus político, um Jesus que viesse libertar de Roma, mas não era isto que Cristo trazia. E eles tiveram dificuldade de entender isso. Até depois que Jesus já tinha morrido, eles tinham dificuldade de entender isso. Só depois de um tempo eles foram conseguindo perceber, captar, entender as linhas que Jesus Cristo estava mostrando e que aquilo ali era mudança de comportamento, mudança de vida, transformação do homem interior, de dentro para fora, não uma transformação no sentido político ou coisa parecida. O Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo. Revela o plano de Deus para o mundo. Qual é o plano de Deus para o mundo? Transformação, salvação, resgate do homem, levar o homem a Deus, ligar novamente, refazer a comunhão do homem com Deus. Isso é o pensamento de Deus, era e é a intenção de Deus. Nisso consiste o plano de salvação. O plano divino de Deus, desde lá do início até chegar em nós. Obrigado.